Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 303 do mangá Kanojo Karishimasu. No capítulo passado nós vimos que a Mizuhara acabou convidando o Kiba, né, pra poder tomar um chá, né, um café, né. E ao que parece ela vai começar pesquisar um pouco mais sobre o Kazuya com o Kiba, já que o Kiba é o melhor amigo do Kazuya, né? E tudo isso aconteceu porque o Kazuya falou que vai embora no dia 19, no dia 17, né? No caso, depois que terminar esse mês, né? E isso deixou a Mizuhara bastante preocupada, né? Como se ela tivesse com medo de perder o Kazuya. E é a partir daí que nós vamos ver. Mas antes de eu continuar, ó, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá já. Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo! Esse capítulo começa com o Kiba e a Mizuhara na cafeteria, né? Nós vemos que o Kiba está bastante impressionado ali com o lugar, né? Diz que esse lugar é o favorito dele, que ele sempre gosta de vir aqui, né? E que é bastante agradável, que tem um café bem quente. Ele acaba pegando o cardápio, né, ficando surpreso, dizendo que tem panqueca tal, panqueca isso aqui e tal, e pergunta a Mizuhara, né, se ela não se importa dele comer alguma coisa, né, já que eles estão na cafeteria. A Mizuhara então acaba lembrando, né, do momento que ela chegou até o Kiba, e acaba falando consigo mesmo, né, que ela convidou o Kiba pra ali, né, e que talvez ele possa achar estranho algo do tipo, mas que ele precisa conversar ali com o Kiba, mas que o Kiba considera, né, ela a namorada do Kazuya. Nós vemos que o Kiba acaba falando pra Mizuhara, né, que o café dela vai esfriar, né, já que a Mizuhara está voando ali, né, tá com a cabeça em outro lugar, e ela acaba até falando, ah, é verdade e tal, e ela continua falando consigo mesmo, né, que aposta que o Kiba tá confuso com tudo isso, mas que ela não pode se preocupar com isso agora, né, que já faz mais de um mês que ela e o Kazuya estão vivendo juntos, e que ela não pode manter essa situação de pesquisa para sempre, né? Em outras palavras, ela precisa dar a resposta, e por isso, né, que ela chamou o Kiba, né, para poder conversar um pouco mais com ele, saber um pouco mais do Kazuya. O Kiba então acaba virando para Mizuhara, né, e diz que ela está estranha, né, e pergunta se aconteceu alguma coisa, e que ela provavelmente já contou para os seus amigos, né, e que todo mundo já sabe, né, e que ela não precisa mais disfarçar. A Mizuhara acaba falando que é verdade, né, mas que seria estranho ela mudar a aparência dela agora, né, já que ela se veste ali como a Betty a feia, assim, eu posso dizer que não vai ver, né, fica lindinha, gatinha, meu Deus do céu, né. E que seria bastante embaraçoso e que ela vai mudar no final do ano. A Mizuhara então começa a falar consigo mesmo, né, que ela precisa primeiro se desculpar, né, por ter mentido para ele. E quando ela vai se desculpar, né, o Kiba acaba interrompendo ela, né, deixando a Mizuhara sem entender. O Kiba então acaba dizendo, né, que a Mizuhara estava tentando desculpar, né, com ele, só que ele já ouviu 7 bilhões de desculpa, né, e que ele tá cansado disso, e que um certo cara de cabelo esbranquiçado disse pra não guardar mágoa ali da Mizuhara, né, e nós vemos que na hora a Mizuhara saca que é o Kazuya, ela então acaba imaginando, né, ou melhor, lembrando do momento lá no Havaí, né, do Kiba falando com ela, e ela acaba reconhecendo que o Kiba é a pessoa certa, né, pra ela poder conseguir mais informações do Kazuya, então acaba chamando a atenção do Kiba, né, e acaba perguntando que tipo de pessoa o Kazuya é. O Kiba fica um pouco assustado, né, e pergunta que tipo de pergunta é essa, logo agora? Pergunta se os dois acabaram brigando, algo do tipo. Mizuhara acaba se desculpando, dizendo que não, né, e que sabe que foi de repente. Aí então começa a falar consigo mesmo, né, que há tanta coisa que ela não pode contar pra ele, né, mas que ela precisa ali ter mais informações do Kazuya. Nós então percebemos, né, que o Kiba acaba olhando ali para o rosto da Mizuhara e percebe que a Mizuhara está falando sério, né, que ela não tá ali brincando. Então ele começa a dizer, né, que ele mataria o Kazuya se os dois se separassem, né, meu Deus do céu, né, e que eles já são adultos, né, e que como ele pode dizer, né, que muita coisa aconteceu entre eles dois. A Mizuhara então pergunta, né, que sim, né, mas quer saber que tipo de cara o Kazuya é. Então acaba falando, né, que ele teve preso ao Kazuya a vida toda e que ele tem a sensação, né, que em algum momento ele teria que contar os louvores ali do Kazuya. O Kiba então começa a dizer, né, que pra ser honesto, ele não é nada especial, não. Que deixa a Mizuhara bastante assustar, meu Deus, que tipo de amigo é esse? E acaba dizendo que o Kazuya é um estúpido, que ele não é bonito, que ele não está exatamente com uma boa forma, e que ele é um pobre com sujeira. Meu Deus do céu. E que ele é um yuppie. E
acaba perguntando se já mencionou, né, que o Kazuya é um baita de um estúpido e que não importa como ele olhe, né, para isso, ele só não tem nenhum negócio com uma menina como a Mizuhara, mas além de tudo, ele se importa muito com a Mizuhara, né, que se importa muito com ela acima de qualquer outra pessoa nesse mundo, e que esse é o tipo de cara que ele é. Isso acaba chamando bastante a atenção da Mizuhara. Então continua dizendo, né, perguntando para a Mizuhara, né, se a felicidade é encontrada em ser amado ou encontrar em amar alguém, né? E é uma pergunta chata, mesmo com bebida, né? Quer dizer, mesmo bêbado é uma pergunta chata de se perguntar, mas aconteceu muitas coisas e no final do dia o Kazuya sempre está feliz, né? Ele sempre está de bom humor. Nós vemos que a Mizuhara acaba ficando bastante pensativa, né, enquanto o Kiba acaba olhando o cardápio novamente, né, e acaba pedindo mais coisas pra comer, né, nós vemos que a Mizuhara fica em silêncio enquanto o Kiba tá comendo. No final de tudo, né, nós vemos que o Kiba acabou pagando toda a conta, né, a Mizuhara até fica um pouquinho sem jeito, né, já que foi ela que convidou ele ali. A Mizuhara então começa a falar consigo mesmo, né, se perguntar o que está fazendo, e que agora ela até envolveu o Kiba, né, em toda essa situação, né, já que ela precisa muito encontrar resposta. O Kiba então acaba virando para a Mizuhara, né, dizendo que tem uma pergunta para fazer para ela, e acaba perguntando se a Mizuhara ama o Kazuya. Nós vemos que a Mizuhara fica bastante assustada, né, e começa a ficar coradinha, e começa a se perguntar, né, o que eu devo dizer, se eu devo dizer sim, sem qualquer hesitação. Ela então acaba lembrando, né, do momento que a Sumire abraçou ela, né, dizendo que ela gosta, né, dessa pessoa, e acaba lembrando das palavras dela mesma. Ela continua falando consigo mesmo, né, que o Kiba precisa, né, de uma resposta honesta, né, e que resposta ele deve dizer, se ela deve responder que ama o Kazuya ou não. Ela então acaba lembrando ali, né, das palavras do Kazuya, das palavras do Kiba, das palavras da mãe ali do Kazuya, né, contando um pouquinho mais sobre o Kazuya, né, o que mexe bastante com o coração da Mizuhara. Ela acaba lembrando, né, do momento que o Kazuya estava se divertindo com as crianças, né, ele começa a apertar a sua boca, né, apertar os seus lábios, e Kiba acaba percebendo, né, a expressão que a Mizuhara estava demonstrando, e acaba dizendo que não importa, que ele consegue ver no rosto dela, né, que o rosto dela diz tudo. O Mizuhara fica sem entender, né, e acaba parando de frente ao espelho, se olhando no rosto, e vê que ela está toda coradinha, que ela está toda apaixonada ali pelo Kazuya, e acaba falando que ela é uma patética. Já na página seguinte nós vemos o Kazuya conversando com a Ruka, né, e ao que parece a Ruka quer ir ali na casa do Kazuya, né, pra poder talvez assistir um filme ou algo desse tipo. Ele então acaba se desculpando, dizendo que a avó dele está com resfriada, e a Ruka fica falando, mas não era sua mãe. E o Kazuya começa a falar consigo mesmo, né, que ele não pode contar, né, que não está vivendo na casa dos seus pais e que está vivendo junto com a Mizuhara. Ele então acaba saindo, né, dizendo que tem muito trabalho para fazer, enquanto a Ruka fica bastante desconfiada. E o capítulo termina assim, né, com a Mizuhara percebendo que ela ama o Kazuya, né, já que depois dessa pergunta ali do Kiba, vários momentos, várias situações ali vieram na cabeça dela, várias palavras de outras pessoas, da mãe, do Kazuya, até mesmo da Sumire, né, vieram na cabeça dela, provando, né, mostrando pra ela que ela sim, que ela ama o Kazuya. E por isso que o Kiba nem precisou da resposta dela, né, já que ele conseguia ver o semblante dela. Tá chegando, hein, galera? Tá chegando, hein? Tô sentindo que agora vai, hein? Eu sempre falo isso pra vocês, mas eu quero animar vocês, cara. Eu quero animar porque agora nós estamos chegando lá. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Finalmente a gente acompanhou aí, né? Agora a gente tá certinho. Vai sair o 304 já, senão já não saiu, né? O 304. E aí a gente vai continuar junto aqui, já é? Vou ficando por aqui. Tamo junto, meus otakus lindos, cheirosos e maravilhosos. Fui!